Quero falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposa. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte da rodada próxima é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora contra o Flamengo, são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso em território brasileiro. Ele acumula 2 cartões amarelos. Para a vaga do Vidalba contra o Vasco, o Jonatas Jesus deve ser a opção. O Gabigol não precisa ser substituído, até porque já é reserva. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira, começando aqui com um dado legal, é que a Brahma ela criou a SAB, uma sociedade anônima da Brahma, em que valores são destinados aos clubes do futebol brasileiro a cada pedido de produtos no aplicativo Zé Delivery, 10% do valor vai para o clube indicado pelo torcedor. E o Cruzeiro arrecadou mais de 300 mil reais, hein? De acordo com os dados divulgados, o Flamengo, o primeiro, quase 1 milhão de reais. Em segundo, o Corinthians, 382 mil aproximadamente. E o Cruzeiro, 310. É uma força aí da torcida do Cruzeiro e não deixa de ser uma grana importante. Uma outra informação importante, Neisser Villarreal, confirmado na lista final da seleção colombiana para a Copa do Mundo Sub-20. Jogador que a partir de dezembro será atleta do Cruzeiro. Ele foi confirmado, já vem se preparando, então vai jogar aí pela Colômbia e é uma boa oportunidade para a gente acompanhar. Lembrando que o Cruzeiro tem 4 representantes, jogadores da base na seleção brasileira sub-20, goleiro Otávio, volante Murilo Hickman, zagueiro Bruno Alves e o meia Juan Gabriel. Por falar em seleção, o Cruzeiro está de olho porque a CBF vai convocar o Carlo Ancelotti, no dia 1º de outubro, uma quarta-feira, às 3 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Serão convocados os jogadores para 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O primeiro vai ser contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, uma sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, em Seul. E o segundo será contra o Japão, no dia 14, uma terça-feira, 7h30, no horário de Brasília, em Tóquio. O Cruzeiro que tem aí jogadores no radar da seleção brasileira, né? O Fabrício Bruno e o Caio Jorge que foram convocados, o meia Matheus Pereira e também o lateral esquerdo Kaique. Vamos ficar de olho aí nesta convocação para ver se o Cruzeiro terá algum jogador aí chamado pelo Ancelotti. Lembrando que depois dessa data FIFA aí, o Cruzeiro já retorna com o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Essa partida aí devendo ser no dia 15 de outubro na Arena. Importante aí para o Cruzeiro acompanhar então se algum atleta vai para esses 2 amistosos no mês de outubro. Ainda teremos outra data FIFA, em novembro, para finalizar o ano de 2025 no calendário da seleção brasileira. O Cruzeiro que joga contra o Vasco no sábado, depois tem o Flamengo no dia 2, e atenção para lista dos pendurados no Cruzeiro, O Cruzeiro não terá Vidalba e Gabigol, que receberam o 3º cartão amarelo, são desfalques lá em São Januário, mas o Cruzeiro tem que ficar de olho
para não perder nenhum jogador aí pendurado para a sequência, né? E agora a lista tá extensa, hein? Wanderson, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Romero, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Todos aí com 2 cartões amarelos. Cuidado total para essa turma não levar o terceiro, porque depois do Vasco tem um duelo diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro volta a treinar na manhã desta terça-feira e começa a preparação para este compromisso de sábado. O Leonardo Jardim tem terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias para montar o time. Sinisterra será reavaliado nesta terça-feira. Jogador que teve aí um estiramento muscular na coxa. A expectativa é de que ele possa atuar ou ter condição de ser relacionado para o sábado lá no Rio de Janeiro. Tá falado, pessoal? O Juan Gabriel foi oficializado, né? Já tinha a Central da Toca, a Samuca TV já tinha trazido essa informação da renovação dele, junto com a do Bruno Alves. E agora tá aí o Juan Gabriel sorridente aí, ó, com o novo contrato assinado até o fim de 2029. Ele que tá com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Ô Pedro, eu sei que você é um grande fã do futebol do atleta Juan Gabriel, né? E assim, para quem não acompanhou tanto, quais são as características dele aí? Qual que é a importância dessa renovação? Ô, Caramujo, primeiro é o Cruzeiro pensando no longo prazo para jogadores que têm esse potencial, né? E aí, claro que antes da gente entrar nas características do Juan Gabriel, é sempre importante ponderar, né, tudo que o Cruzeiro e ele vem tentando ali alinhar com relação à parte física. É um jogador que, infelizmente, vem sofrendo com essa questão física, mas quando está disponível, para mim é um dos principais jogadores da nossa categoria de base hoje. É um meia, né, um meia armador, mas é um cara que pisa muito na área, finaliza bem, tem uma visão de jogo muito aguçada, né, consegue encontrar bons passes, cobra faltas, isso é bem legal. E eu já falei até em outras oportunidades aqui, né, não fazendo assim juízo de valor, mas falando de características. Eu acho o Juan Gabriel um atleta com características mais próximas ao Matheus Pereira do que o Cauã Batistella. São jogadores que fazem talvez uma mesma função, mas que podem jogar juntos. Mas pensando ali em perfil parecido, acho que o do Juan Gabriel se assemelha mais ao do Matheus Pereira, um cara que às vezes consegue achar soluções no espaço curto, é o cara que está sempre lhe dando aquela pifada, né, colocando o companheiro em boas condições. E acho que o Cruzeiro faz muito bem em renovar o contrato. E acho que a prova do talento do Juan Gabriel, essa questão que ele estava ali se recuperando de lesão, assim que perceberam que ele estava 100% apto, né, ele foi convocado para a Copa do Mundo, porque é um atleta que tem presença assim, já garantida por algumas vezes nas seleções de base, esteve em título da seleção sub-17. Então, acho que é um movimento muito legal do Cruzeiro, e eu torço muito para que o Cruzeiro consiga, em algum momento, achar essa estabilidade no que diz respeito à parte física do Juan Gabriel. Quando isso for encontrado, esse atleta tiver mais vivência com os profissionais, eu acho que ele vai crescer muito e vai ajudar bastante o Cruzeiro. Nós acabamos de ver o Cruzeiro fazer um movimento por um jogador que também é um destaque enorme, né, aqui do futebol sul-americano, que é o Ney Vidiarreal, Ney com Y, né, como ele quer ser chamado. E aí é importante, todos nós aplaudimos, né, acho que o Cruzeiro foi muito bem, trazer um jogador desse sem custo de transferências é algo espetacular. E aí também a gente não pode permitir que os nossos saiam daqui de qualquer forma, né, seja via pré-contrato, ou seja, por valores irrisórios. Então, quando o Cruzeiro faz esse tipo de movimento por um jogador que vai disputar o Mundial Sub-20, eu entendo que ele está se resguardando no presente e no futuro, porque evidentemente que esse atleta tende a ser mais olhado por outros mercados, assim como o Cruzeiro tem o seu departamento de scout, outros clubes também têm, estão monitorando os nossos atletas. Então, é importante que a gente tenha aí o máximo possível de resguardo em relação a esses potenciais que nós temos na nossa categoria de base. Acho que o Pedro já falou muito bem sobre ele, tanto os potenciais quanto aqueles pontos de atenção, coisas que ele precisa melhorar.
Então, óbvio que é um atleta de 19 anos, ainda tem muito a ser maturado no aspecto físico, técnico, tático, mas é um ótimo valor que nós temos na nossa categoria de base, mais um, né? Não à toa o Cruzeiro disponibilizou aí 4 atletas, né, para o Mundial Sub-20, isso sem contar o Ney, que ainda não está conosco, mas está, né, foi convocado e será do Cruzeiro em breve. Então, seguir trabalhando assim, né, valorizando muito bem as nossas categorias de base, tendo uma atenção especial para esses atletas que se destacam, para que a gente consiga primeiro ver o retorno técnico deles aqui e, posteriormente, um retorno financeiro que faça sentido para as pretensões do Cruzeiro enquanto clube a médio e longo prazo. Caramujo, sobre o Juan Gabriel, eu acho que é um garoto que tem um talento diferente. Eu torço só para o Juan passar a frequentar a rotina ali do profissional para que o DM possa cuidar dos problemas de lesão, né? Que ele já teve muitos na base, mas é um jogador diferente. Esse aí pode trabalhar bem, que tem uma técnica apurada e acho válido a renovação, né? Não só dele, como do Bruno Alves. O Bruno foi para a seleção na penúltima convocação, né? E agradou tanto o Ramon que virou titular e nome aí nessa Copa do Mundo. E eu tô até ansioso para acompanhar essa Copa do Mundo aí, para ver o Villarreal também, né? Mas para ver essa garotada do Cruzeiro aí. Tomara que eles possam fazer um grande desempenho lá, porque isso é valorização para todo mundo, né? É aquele negócio, né? A gente estava até olhando um pouco no Loucos ontem a sequência dos próximos dos próximos jogos das equipes aí, né? Principalmente dos 3 aí que jogam nessa próxima rodada. O Flamengo pega o Corinthians lá em São Paulo no final de semana. Lembrando que no meio de semana o Flamengo tem Libertadores. O Palmeiras, que tem o River Plate pela Libertadores, ganhou fora, mas tem esse jogo no meio de semana. O Palmeiras pega o Bahia fora de casa. E o Cruzeiro enfrenta o Vasco fora de casa também. Tem algum deles que vocês falam assim, pô, esse jogo é mais acessível, esse aqui vai enfrentar mais facilidade ou mais dificuldade? Eu acho que os 3 jogos têm as suas dificuldades, tá? Mas, sinceramente, o que eu tenho assistido do Palmeiras, e eu tenho visto quase todos os jogos deles, é uma equipe muito difícil de ser batida. Claro que acabamos de jogar contra o Bahia lá, né? Não é simples de vencer o Bahia lá, há muito tempo não perdia, mas assim, muito difícil imaginar que o Palmeiras vai deixar pontos pelo caminho, até porque, além de tudo que joga, né? A gente também acaba vendo algumas decisões pró-Palmeiras, assim, de interpretação de arbitragem, que também facilita um pouquinho as coisas, né? Mas é um time que tem jogado muito bem, que se reforçou muito bem, e não à toa é o líder do campeonato quando a gente pensa em aproveitamento de pontos, né? 74% de aproveitamento de pontos acima de Flamengo e acima de Cruzeiro. Então, acho que Cruzeiro e Flamengo terão missões aí um pouco mais complicadas nessa rodada. O Vasco é um time que, assim, é difícil, né? Conhecemos Fernando Diniz, esteve aqui, não deixou saudades. Acho que o Cruzeiro tem uma forma de jogar que vai ao encontro de algo que pode ser uma deficiência do Vasco. Isso pode nos beneficiar ali numa partida, principalmente o Vasco jogando em casa, tentando ter mais posse de bola, sair para o jogo. Acho que a gente pode se beneficiar disso, mas como o Baú fala, né, uma casca de banana, assim como esse jogo do Bragantino era. Então, vamos ver como o Cruzeiro se comporta. Eu acho que o Cruzeiro tem que buscar 3 pontos, mas não vai ser simples, até porque temos 2 desfalques importantes para essa partida, né? Então, Cruzeiro e Flamengo, para mim, tem vida mais difícil nessa rodada. Eu também acho que Cruzeiro e Flamengo, assim, o Flamengo tem a vida mais difícil. O Corinthians, dentro dos seus domínios, é um clube difícil de ser batido, né? Apesar de vir de um resultado ruim contra o Lanterna do campeonato, mas o Cruzeiro e o Flamengo, em detrimento ao Palmeiras, vão ter ali missões mais difíceis. Acho que o ponto, a Rafa até tocou nisso, né? Positivo para o Cruzeiro, e que acho que o Leonardo Jardim vai fazer questão de aproveitar, é que sempre que o Cruzeiro tem a semana cheia para trabalhar, o Cruzeiro faz boas partidas em sequência e o Vasco joga durante a semana, né? O Vasco joga na quarta-feira, então tem menos tempo para poder descansar
Existe a possibilidade, às vezes, de algum jogador pendurado também ficar de fora do confronto contra o Cruzeiro, e aí é um ponto que a gente pode aproveitar. Mas é focar no nosso. Eu acho que o principal do Cruzeiro, e tem sido aí um trunfo do Cruzeiro nesse campeonato, é que o Cruzeiro trabalha dentro do seu, não fica ali pensando no que está acontecendo nos demais jogos da rodada. É claro que isso em algum momento influencia, mas o Cruzeiro está sempre focado em fazer o dele. Eu acho que vai ser assim nessa rodada. É um jogo, como a Rafa pontuou, né, perigoso, porque você fica sempre com aquela impressão de que é muito simples de ganhar, e aí quando você acaba não conseguindo um resultado positivo, isso gera um certo desgaste. Mas é trabalhar bem aí o mental dos atletas, preparar. A gente sabe as particularidades do estilo de jogo do Fernando Diniz, saber também aproveitar as deficiências dentro dessa ideia dele. O Cruzeiro não encarou ainda, né, o Vasco do Fernando Diniz quando jogou contra o Vasco. Era um outro treinador e foi um cenário onde o Cruzeiro teve menos posse de bola, né? Se eu não me engano, o Cruzeiro teve 43% de posse de bola naquele jogo. E aí é um tipo de situação onde o Cruzeiro acaba se sentindo confortável. Mas aí o Samuel lembrou, né? No jogo contra o Red Bull Bragantino, foi a nossa vez de ter mais a posse da bola e nós conseguimos vencer. Então, essa versatilidade ela é muito interessante. Eu acho que é saber mesmo utilizar os pontos negativos do trabalho do Vasco da Gama, que são consideráveis, e o Cruzeiro tem atletas com qualidade para poder explorar isso e sair com uma vitória de São Januário. É uma rodada, né, que dependendo aí, quem vencer fora de casa tem chance de ver ali os rivais nessa briga aí na parte de cima, de um ou outro tropeçar, né? Então, o Flamengo vai pegar o Corinthians, tudo bem, o Corinthians não tá bem. O Palmeiras, eu acho que vai sofrer um pouco lá com o Bahia. E o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né? Talvez aí dos três seria o jogo mais acessível. Mas vamos ver como será o comportamento lá no Rio, São Januário, ver como que o Vasco vai estar aí depois desse jogo contra o Bahia. É uma tendência aí de um Vasco mais desgastado, né? Jogando domingo, quarta e sábado. 3 jogos aí em 6 dias, né? Então, se o preparo físico nessa Samuca lá estiver como estava aqui quando o treinador era o Fernando Diniz, certamente isso pesa muito, né? Essa sequência de jogos assim, sem descanso, e por outro lado, nosso time tendo uma semana para trabalhar e descansar, recuperar, realmente pode ser um ponto ao nosso favor. Vai ser uma rodada interessante, bem interessante. Que seja boa para nós, né, Caramujo? Amém, que seja. E eu tô até vendo aqui o desempenho do Vasco em casa. Tem tempo que o Vasco não ganha jogando em São Januário, tá? Eles ganharam do CSA pela Copa do Brasil no dia 7 de agosto, mas nas últimas partidas em casa, empate contra o Ceará, empate contra o Botafogo, derrota para o Corinthians, empate contra o Atlético Mineiro, aí teve essa vitória sobre o CSA na Copa do Brasil, aí empate com o Del Valle na Sula, empate com o Grêmio no Brasileiro, derrota para o Botafogo no Brasileiro, derrota para o Bragantino em casa no Brasileiro também, vitória sobre o Melgar. Rapaz, vitória do Vasco no Brasileiro foi na 9ª rodada, que eles ganharam em casa do Fortaleza por 3-0. Desde então, não conseguiram vencer lá na própria casa, hein? Então, assim... O Diniz só tem uma vitória em São Januário com o Vasco até hoje, o Fernando Diniz. Eu lembro disso porque eu vi os números e lembrei que aqui no Cruzeiro foram 4 vitórias em 4 meses, né? Eu vi recentemente esse recorte aí. Lembre-se não que dá gatilho, viu, Rafa? Nossa Senhora, e a vitória que a gente conseguiu com o Diniz foi contra o Criciúma, inclusive, que o Bolassi entrou no final do jogo, arrumou uma confusão, velho. Nossa Senhora, mas a gente quase tomou. Foi o drible corcunda, velho. Foi o drible corcunda. Tomamos o gol do Alano, o Cássio fez um monte de defesa. Nossa Senhora, o Igor Nunes. A Rafa gosta de lembrar desses trem. É que pra gente valorizar o que a gente tá vivendo hoje. É bom. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.